Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede Uberaba, em Minas Gerais, Bernardo Norá. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. Olá a todos. É um grande prazer estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole. Em nosso podcast de hoje, vamos abordar algumas reflexões filosóficas sobre a moderação. Naturalmente, não vamos esgotar o tema, longe disso, menos ainda vamos trazer aqui verdades absolutas. Vamos conversar, ouvir, refletir e que possamos cada um de nós, em nossas medidas, extrair aquilo que seja útil e vivencial. Bom, esse é um tema, Bernardo, que falávamos inicialmente, inclusive antes da gravação, de muita importância. Nós vivemos na era dos excessos, só que a gente não vê problema nisso muitas das vezes, a não ser que nos chegue a dor como uma referência de que não estamos caminhando corretamente na nossa vida. Você, como profissional da área da medicina, sabe que se comermos em excesso, vamos nos empanturrar, podemos ter uma indigestão e isso é ruim. Então, há que saber se alimentar bem, há que saber fazer as coisas de uma maneira ritmada, sem colocar excesso tanto no movimento quanto no descanso. E esse é um conceito muito importante, refletir sobre moderar a nossa vida de maneira inteligente, de maneira natural e com consciência do que estamos fazendo. Quando nos lembramos de Siddhartha Gautama, o Buda, que nos ensinava que uma corda muito frouxa não produz som e uma corda muito esticada pode estourar, temos aí esse ensinamento na prática, nada em excesso. Encontrar esse justo meio é algo muito importante. E o mundo de hoje promove tudo em excesso, ou muitas coisas em excesso. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa abordagem para começarmos o nosso podcast de hoje. Muito bem, Danilo. Realmente a gente encontra na filosofia antiga, seja no Ocidente ou no Oriente, vários filósofos e sábios da antiguidade falando dessa necessidade de evitar os excessos e de ter a moderação. E numa época tão distante, onde o mundo mudou muito ao longo desses séculos, né, e de milênios, e a gente percebe que a forma de vida contemporânea tem trazido novas oportunidades, novas formas de excessos. Como você citou aí da alimentação, a gente poderia falar assim, excesso de alguns macronutrientes, como açúcares, né, excesso de condimentos, temperos, às vezes tem um excesso de sedentarismo, excesso de luz nas nossas cidades, excesso de trabalho, excesso de estresse. Então vamos encontrando assim excesso de trânsito, excesso de pessoas às vezes no mesmo local, excesso de barulho. E da mesma forma as pessoas buscam às vezes se exceder também na forma de buscar os prazeres, na forma de satisfazer seus desejos, na forma de satisfazer seus refinamentos. E isso tudo acaba levando as pessoas a uma forma de vida desarmônica, desordenada, problemas na saúde física e mental. E vamos perceber que, desde a antiguidade, a filosofia tem se preocupado com o tema. E realmente, nos nossos dias atuais, a gente percebe que há muito excesso de estímulos externos, os nossos sentidos físicos, né, os nossos sentidos visuais, auditivos, os sentidos físicos são estimulados a toda maneira, a todo tempo, e também, muitas vezes, as pessoas buscam uma satisfação sensorial em excesso também. A gente já ouve falar hoje o excesso do tempo de tela, isso já vem afetando até mesmo as crianças, os adolescentes. Então, convém recordar aí esses grandes ensinamentos da antiguidade que já nos alertavam sobre a necessidade de uma forma de vida mais equilibrada, mais harmônica, mais ordenada, buscando, assim, evitar esses excessos. Então, realmente, o tema
é muito atual e vem ajudar aí as pessoas a realmente poder colocar um pouco mais de ordem, de harmonia na forma de vida e também se proteger um pouco desses excessos de estímulos aos quais estamos submetidos diariamente. Então, por exemplo, lá nos diálogos platônicos, a gente vai encontrar a ideia da virtude da moderação, chamada em grego sofrosine, e Epicuro vai falar muito da sabedoria prática, ou também traduzido como prudência, de tal maneira que o que eles têm chamado então de moderação ou prudência é o elemento fundamental para uma vida com qualidade e para que o ser humano realmente conquiste a sua verdadeira felicidade. Então, para Platão, a moderação, e para Epicuro, a prudência, são virtudes, são fórmulas de vida para se alcançar uma verdadeira felicidade, que não é simplesmente a felicidade prazenteira, mas uma felicidade mais elevada, mais digna, mais própria da condição humana. Nós falávamos em um outro podcast, para os nossos ouvintes que não ouviram ainda, caso queiram, sobre a importância das palavras, entender o seu conceito, a sua origem e o que elas significam, colocando em prática esse movimento de ideias. E eu digo isso porque a palavra moderação às vezes nos traz uma ideia de que, olha, eu não vou ser tão moderado assim, eu vou comer em excesso, gastar em excesso. Não se trata disso, se trata de entender esse justo meio, que é difícil, que é o equilíbrio, a harmonia. Eu gostaria que você falasse um pouco desse conceito grego da palavra moderação e o que implicava para eles o significado profundo desse conceito, dessa ideia. Claro, Danilo. Então, essas ideias que a gente encontra muito no Platão, no Epicuro, também no estoicismo, vamos percebendo aí que tem raízes no início da Grécia, na antiga sabedoria grega. Então a gente às vezes conhece muito essa máxima pelos estoicos, nada em excesso, nada em demasia. Então isso vem da antiga sabedoria grega. Se diz que no templo de Apolo, no santuário de Delfos, ou também no chamado oráculo de Delfos, tinha duas frases. Uma delas é essa: conheça-te a ti mesmo, que a gente tanto ouve falar, principalmente associado a Sócrates. E a outra frase é essa: nada em demasia, nada em excesso. Tá? Então essa frase ela é atribuída também às máximas de Delfos. E em grego se diz metron ariston. Metron é de medida, ariston é igual a arete, aristo, que é o melhor. Então, a tradução a medida é o melhor, ou a moderação é a melhor coisa. Então, de forma geral, não é um consenso. É da origem dessas frases. Também são associados, também essa frase é associada aos antigos sábios da Grécia, os 7 sábios gregos, como Tales de Mileto e principalmente ao Cleóbulo de Lindos. E aí também é atribuída essa frase, nada em excesso, que a gente costuma falar assim em português, e uma tradução mais literal talvez seria: a moderação é a melhor medida. Então isso nos chama muita atenção. A gente vai percebendo aí desde os antigos sábios da Grécia, lá no século 7, 6 a.C., as máximas famosas do oráculo de Delfos, e depois essa ideia da moderação como o evitar os extremos, evitar os excessos, vamos ver na famosa filosofia clássica grega. Platão, Aristóteles também fala desse estado de serenidade e repouso da alma, transcendendo os pares opostos. O epicurismo, que fala da prudência, da moderação. O estoicismo também, nada em excesso. E isso vai vindo até os dias atuais.
Eu gostaria que você falasse um pouco, Bernardo, sobre o conceito platônico de moderação e também de prazer. Essas palavras têm uma amplitude muito maior do que a gente às vezes concebe. Como muitas coisas que a gente às vezes acha que sabe, mas na prática, na vivência, a gente vê que não. Exemplo, a gente fala bastante de justiça, de honestidade, de dignidade, de valores humanos, só que na prática, se a gente não correlaciona o arquétipo dessa ideia, como nos ensina Platão, com a relação vivencial no cotidiano, a gente vai ficar muito distante disso, de uma ação concreta que nos leve a entender profundamente o que significam as coisas que a gente fala. Por isso, o entendimento de Platão sobre moderação e prazer são muito importantes para nós, justamente em função de um entendimento melhor, para nos levar a uma ação melhor também nesse sentido. Legal, realmente, a gente vai encontrar conceitos, relações muito interessantes em vários diálogos de Platão e também em várias frases de Epicuro. Por exemplo, num dos diálogos de Platão, chamado Filebo, se pergunta a Sócrates, né, dentro desse diálogo platônico, o que seria uma vida verdadeiramente feliz, boa, equilibrada. Uma vida dedicada ao prazer, uma vida dedicada ao conhecimento. E então, Platão, através do personagem Sócrates, em seu diálogo, responde que o verdadeiro bem humano, a verdadeira felicidade, não é apenas uma vida de busca de prazeres, e também não é uma vida apenas de conhecimento racional puro, mas que tem que ter os dois de forma equilibrada, proporcional, os dois de forma medida. Então a gente encontra essa ideia da medida, uma preocupação muito, muito constante nesses grandes filósofos gregos. Tem que ter uma boa dose do conhecimento racional, porém também não necessita ser uma vida sofrida, e aí se fala da ideia da justa medida, da vivência, da alegria da vida através da justa medida. Porque se a gente se alimenta, né, o suficiente, isso nos faz bem. Se a gente vai para a gula, alimenta em excesso, isso que inicialmente nos fazia bem, nos faz mal. Tá? Também relaciona, então, com o prazer bem regrado como fonte de qualidade de vida e de felicidade. E daí Platão chama atenção para a necessidade da ordem. Então ele diz que a forma de vida prazenteira, a vivência dos prazeres de forma desregrada, sem essa medida, sem essa justa medida, a busca de prazeres mundanos, vulgares, em excesso, não levaria à verdadeira felicidade, tá? Mas sim que o ser humano deve estar imbuído de uma noção de moderação, deve ter uma alma moderada, uma alma inteligente e capaz de reconhecer o prazer vivenciado de justa medida e aqueles realmente prazeres que não leva o ser humano a um desequilíbrio, mas que justamente leva o ser humano a uma forma de vida ordenada. De tal maneira que a vivência aí do prazer deve estar subordinada à razão, aquilo que a nossa razão considera que seja válido, desde que essa razão esteja associada às virtudes da moderação e da inteligência. Tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, uma satisfação em ter ajudado alguém, a gente pode ter um sentimento de alegria, de ter trabalhado de uma forma ética. Ou seja, os filósofos vão chamar atenção para esses outros prazeres mais sutis. A gente pode ter um prazer em assistir o nascer do sol, assistir o pôr do sol. O que vamos ver é tanto Platão e Epicuro falando da necessidade de a gente poder encontrar uma forma de vida mais simples, né? E aí encontrar um prazer mais sutil que realmente não nos leve
a uma forma de vida desordenada e, ao mesmo tempo, nos leve a uma qualidade de vida, uma verdadeira felicidade, no dizer de Platão. E você trouxe a palavra-chave, felicidade. Não só Platão, mas Aristóteles e outros grandes sábios vão trazer também essa ideia, porque todo ser humano busca a felicidade no fim das contas. Ninguém busca fazer as coisas para que elas sejam mal feitas, como nos ensina também Aristóteles, ou para que a gente seja infeliz. Pelo contrário. E eu me lembrei de Sêneca também, que fala o seguinte: depois de nos precavermos contra a fome e o frio, tudo o mais é excesso. Isso tem muito a ver com a ideia de moderação, e a moderação nos leva à felicidade, porque nós queremos ter muitas coisas, ou seja, acumulamos coisas em casa, compramos coisas e às vezes já temos algo em casa que daria para usar. É uma ideia de escravidão, porque a gente não se vê livre disso. Imagina querer todo dia comprar algo novo, ter algo novo. E as coisas que a gente já tem, as pessoas com quem convivemos, será que isso também não vale? Tanto ou mais do que as coisas que a gente pensa que precisa acumular? Porque coisas são coisas. E pessoas são muito mais importantes do que as coisas. Eu gostaria que você falasse disso, porque a felicidade, como nós falávamos também em um podcast que gravamos há algum tempo, sobre o filme Dias Perfeitos, nos ensina que a felicidade está nas coisas simples da vida. E as ideias de Epicuro sobre o prazer nos ensinam isso. Inclusive, eu estou aqui com uma das suas obras, que é uma antologia de pensamentos, e ele vai dizer, abre aspas, nem a posse das riquezas, nem a abundância das coisas, nem a obtenção de cargos ou o poder produzem a felicidade e a bem-aventurança. Produzem-na a ausência de dores, a moderação nos afetos e a disposição de espírito que se mantenha nos limites impostos pela natureza. Fecha aspas. Olha que frase profunda. Isso é fruto de muita vida interior, uma reflexão desse nível. E essa ideia da ausência nos afetos, ou seja, tudo aquilo que nos afeta de maneira profunda, nos inviabilizam de chegar à felicidade. O problema não é o prazer em si, mas a nossa falta de moral e de integridade de caráter para sabermos nos conduzir diante de um prazer que às vezes pode ser excessivo. Precisamos refletir sobre essas ideias. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, Bernardo. Realmente esse ponto aí, Danilo, não só é muito importante, talvez fundamental, o eixo do epicurismo, e como isso também aparece na filosofia platônica, nos diálogos de Platão. O que ficou, de forma geral, associado ao epicurismo é a proposta de uma vida muito ligada aos prazeres. Isso às vezes aparece na literatura, até mesmo na filosofia moderna, mas isso não está coerente com o que a gente tem de documentos, né, que seriam essas próprias cartas de Epicuro, ou até mesmo que outros filósofos da Grécia e Roma referiram sobre ele. Ele sempre ressaltou como o maior bem a moderação. E esse ponto vai aparecer em Platão também. Platão, em um de seus diálogos, por exemplo, como o Filebo, ele vai falar que entre os maiores dons que o ser humano tem, o mais belo, o melhor, é a moderação. Epicuro, numa das suas frases, vai falar que, inclusive, superior às virtudes é a moderação. E aí também tem a questão da tradução, tá? Porque às vezes pode ser traduzido como sabedoria ou sabedoria prática. Tá? Então, às vezes, dependendo do autor, essa palavra é traduzida como sabedoria, como prudência, ou sabedoria prática, porque não é só uma questão de informação, que às vezes é outro excesso que a gente tem hoje, é excesso de informação e não saber como aplicar tudo isso ou o que fazer com tanta informação, né? Mas aí algo muito importante, Epicuro coloca isso a todo momento como o elemento mais elevado, a moderação, como algo superior até mesmo a todas as virtudes. E que isso é a melhor forma de se conseguir uma forma de vida honrada, justa, sábia, e que os prazeres têm que ser vivenciados
com uma justa medida, com um grande senso de ponderação. Bom, também algo importante que a gente encontra em epicurismo, aí Epicuro vai desenvolvendo essa ideia da moderação e ele vai falar da autossuficiência. A palavra grega é autarquia, que é bastar-se a si mesmo, ser autossuficiente. Então, essa ideia da autarquia que vai aparecer em vários filósofos gregos, aqui no epicurismo vem iluminada por essa ideia da moderação. E aqui vem algo muito interessante, que é poder se contentar com coisas simples. Claro que o ser humano deve estar sempre buscando, né, se desenvolver mais, ser melhor, conquistar os seus sonhos, projetos e metas. Porém, o que ele chama atenção é desde já estarmos contentes com o que temos, e ao invés de ficar tão preocupado nas posses externas, ter mais preocupação em ter uma alma serena e satisfeita consigo mesmo, que tem a ver com a ideia da felicidade. Então, por exemplo, Epicuro fala, olha, uma vida com muito luxo, tem muitas coisas desnecessárias e, às vezes, o que a gente necessita para ser feliz é de fácil obtenção. Muitas coisas desnecessárias é algo de difícil obtenção. Então, para o epicurismo, aí não tem uma fonte de felicidade. A moderação é de fácil obtenção, então isso é felicidade. Então, os prazeres sutis, né, como um regime alimentar simples e frugal que ele traz, ter uma forma de vida simples, sem muita exuberância, buscar a dignidade humana, não buscar os supérfluos. Tudo isso aqui, ele fala que é uma forma de vida moderada que nos conduz à felicidade. Então, muitas vezes, como eu falava antes, se fala, não, o epicurismo assim, é uma proposta de vida ligado apenas à satisfação dos prazeres. E, na verdade, o que Epicuro vai falar é que ele não está falando dos prazeres dos sentidos físicos, não está falando dos prazeres mundanos. A gente vai encontrar isso nas cartas dele. Ele vai falar de prazeres que não provoca nem desejos na alma e nem sofrimento na alma. Nem desejos no corpo, nem sofrimento no corpo. E até aí a gente vê como a gente vai ter que parar para refletir, para entender que tipo de prazeres são esses. Porque quando a gente ouve falar em prazer, a gente já pensa nessas coisas, né? Ou seja, prazeres que vão, né, estimular os desejos do corpo e da alma, ou tirar a alma de alguma dor ou sofrimento. Porém, existem outros prazeres mais sutis, e Epicuro está falando desse. Ou seja, ele não está falando apenas dos prazeres físicos, dos sentidos físicos, dos prazeres libertinos. Tá? Ele vai falar, ou seja, da razão sóbria. Então, é uma expressão muito interessante. Ele fala a razão sóbria para reconhecer aquilo que realmente nos leva a um contentamento, à serenidade da alma, aquilo que não promove os tumultos na alma. Tanto o epicurismo quanto o estoicismo, entre outras escolas da época na Grécia, vão falar da ataraxia, que a gente traduz como a tranquilidade da alma. Então, se a nossa alma está muito sedenta de desejos externos, de prazeres, ela não está tranquila. E se ela está aflita, afligida, com incômodos, dores, preocupações, também ela não está tranquila. Então, já é tempo de a gente entregar para nós mesmos um pouco de serenidade, um pouco de harmonia, né? Então a gente tem uma forma de vida moderna, muito agitada, muitos estímulos, a gente quer fazer muitas coisas,
mas a gente tem que oferecer esse espaço diariamente para nós mesmos, para oferecer um pouco para a nossa vida interior, né, um pouco de serenidade, de tranquilidade, de harmonia, de contentamento consigo mesmo, e principalmente de poder encontrar satisfação ou prazeres em coisas simples da vida, como passear numa praça sem nenhuma pretensão, assistir um pôr do sol, uma conversa amigável com algum amigo, algum conhecido, enfim. E aí a gente vai entendendo um pouco mais do que Epicuro quer dizer que o maior bem do ser humano é essa moderação ou essa sabedoria prática. E essa sabedoria prática, Bernardo, é algo que o Aristóteles também vai falar na sua obra Ética a Nicômaco, e esse elemento é muito importante porque tem a ver com essa busca de harmonia. Por isso eu gostaria que você falasse nesse encerramento, para que nós possamos aos poucos ir encontrando essa harmonia, uma simplicidade de vida, um equilíbrio na ação. Tem uma reflexão de Victor Hugo que é muito interessante. Ele diz que em algum momento das nossas vidas a gente deveria colocar as coisas à nossa frente que nós temos e dizer quem possui a quem. Isso é interessante porque nos ajuda a entender que nós não possuímos as coisas. No fim da nossa existência, aqui no plano material, na nossa vida, a gente não vai levar as coisas que temos conosco. Vamos levar as memórias das pessoas, as experiências profundas e valorosas, aquilo que a gente conquistou como ser humano, o quanto a gente cresceu, o quanto a gente se melhorou de fato. Isso não se trata de algo externo, cargos, posições, essas coisas mudam. O que não muda ou não deveria mudar é o que a gente planta, cultiva e conquista dentro do nosso coração e que se converte em ações reais para tudo aquilo que a gente se relaciona na vida. Me lembrei também de Sirihan, que fala que devemos observar a vida como algo que flui, como um rio que flui. E devemos entrar nesse ritmo de maneira natural, espontânea. Eu gostaria que você trouxesse essas reflexões, Bernardo, porque é muito importante para que, nesse mundo de hoje, nós possamos nos reconectar com a vida, com o nosso ritmo interno. Cada um de nós tem um ritmo, cada um de nós tem um destino na vida. E é importante nos conhecer para chegar a isso. Em suma, gostaria que você trouxesse as suas considerações finais nesse sentido. Me lembrou aqui do que esses filósofos da época do Epicuro, de Platão, de Sócrates falavam, que era: posso possuir o prazer, mas não ser possuído por esses prazeres, né? Essa ideia de estar em controle de si mesmo. E aí me veio aqui na lembrança esse diálogo, um outro diálogo de Platão chamado Político. É um diálogo relativamente curto, comparado com o diálogo da República ou as leis, onde Platão fala sobre a ciência, a arte do verdadeiro governo, de como... Aí ele começa a entrar nesses detalhes de como o político tem que harmonizar a cidade, harmonizar as pessoas, e aí ele começa a entrar na ideia da ciência da medida, da justa medida, e da moderação, e acaba fazendo referência a esse tema aqui que a gente tem abordado. Então eu vou usar essa analogia que Platão fez, falando que o político verdadeiro tem que gerar essa harmonia na cidade, como se estivesse costurando os fios de um manto com a arte da moderação. E é como se a gente tivesse que tecer os fios da nossa vida com o fio da moderação. E aí é uma forma de a gente pôr um pouco mais de ordem, de luz, de harmonia nas nossas vidas. E Platão vai mais além, porque ele não fala só dessa medida, dessa harmonia, dessa ordem moderada no ser humano, na vida, mas também no próprio cosmos. Então a palavra grega cosmos significa o mundo ordenado. Então está ordenado com base numa ideia de medida, de proporção. Para esses filósofos, como Platão, Epicuro, essa mesma ordem, essa mesma medida, essa mesma proporção que é encontrada no cosmos, tem que ser colocada na nossa alma, na nossa vida. Então, a ideia é que a gente possa
nesse exercício prático, como é um exercício de ordenar as coisas, mas ordenar um pouco mais o nosso tempo, um pouco mais as nossas ações, as nossas escolhas, escutando um pouco mais essa ideia do equilíbrio, um pouco mais essa ideia da moderação e buscando essa satisfação, esse contentamento em ter uma forma de vida mais moderada. E aí sim, essa máxima antiga da escola délfica, nada em excesso, vai poder ter mais sentido para a gente, né? E o resultado disso é a gente poder ter um pouco mais de felicidade, que os gregos chamavam o ideal da eudaimonia, essa felicidade, esse bem-estar da alma. Dessa maneira, encerramos a nossa conversa de hoje. Novamente, lhe agradeço a presença, Bernardo, e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da Nova Acrópole. Muito obrigado, Danilo, pela oportunidade. É um grande prazer estar aqui novamente e nos vemos aí até a próxima. Nos vemos na próxima, Bernardo. E para aqueles que queiram nos contatar, basta acessar nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de filosofia, basta acessar nova-acrópole.org.br e buscar a sede mais próxima a você. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antonín Dvořák e chama-se Piano Trio número 4 em Mi menor, Dumky.